livro de Ezequiel que impactou e chocou o mundo. No 6º século a.C., nas margens do rio Quebar, na Babilônia, um jovem sacerdote hebreu chamado Ezequiel experimentou algo que mudaria para sempre a compreensão humana do divino. Aos 30 anos de idade, exilado de sua amada Jerusalém, ele estava prestes a receber visões tão extraordinárias que ainda hoje provocam debates apaixonados entre teólogos, arqueólogos e até mesmo ufólogos. Era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim quando os céus se abriram. Ezequiel descreveu uma tempestade vinda do norte, com ventos furiosos e uma nuvem imensa, brilhando como metal polido. Mas o que emergiu dessa tempestade desafiou toda a lógica conhecida. 4 seres viventes com aparência humana, cada um com 4 faces, de homem, leão, boi e águia, e 4 asas. Estes seres não caminhavam como mortais comuns. Moviam-se como relâmpagos, suas pernas retas brilhavam como bronze polido. Ao lado de cada criatura havia rodas dentro de rodas, cobertas de olhos por toda parte, girando em todas as direções sem se virar. O som de suas asas era como o rugido de águas caudalosas, como a voz do Todo-Poderoso. Acima desses seres havia algo semelhante a um firmamento, cristalino e terrível. E sobre o firmamento, um trono de safira, e sobre o trono, uma figura com aparência humana, brilhando como âmbar do meio para cima, e como fogo do meio para baixo, cercado por um arco-íris de cores indescritíveis. Esta primeira visão de Ezequiel estabeleceu um padrão que se repetiria ao longo de 48 capítulos. Revelações que combinavam o místico com o tecnicamente preciso, o espiritual com o físico, de uma forma que nenhum outro texto antigo havia tentado. Mas as visões de Ezequiel não eram apenas espetáculos celestiais. Elas vinham acompanhadas de mensagens devastadoras para seu povo. Em uma das mais chocantes, Deus ordenou ao profeta que se deitasse sobre o lado esquerdo por 390 dias, carregando simbolicamente a iniquidade de Israel, e depois sobre o lado direito por 40 dias, representando Judá. Durante este período, ele deveria comer apenas 20 ciclos de pão por dia e beber 1/6 de rim de água. Uma dieta de sobrevivência que simbolizava o cerco que estava por vir. Mais perturbador ainda, deveria cozinhar seu alimento sobre excrementos humanos, representando a impureza que o povo experimentaria no exílio. As profecias de Ezequiel sobre a destruição de Jerusalém foram tão precisas que alguns críticos modernos argumentam que devem ter sido escritas após os eventos. Ele predisse não apenas a queda da cidade, mas detalhes específicos: como seria sitiada, como seus habitantes morreriam de fome, como o templo seria profanado e destruído pedra por pedra. Em uma visão particularmente impactante, Ezequiel foi transportado espiritualmente ao Templo de Jerusalém, onde presenciou as abominações secretas sendo praticadas nos recintos sagrados. Viu anciãos queimando incenso para ídolos nas câmaras ocultas, mulheres chorando pelo deus Tamuz e homens adorando o sol no pátio interior do templo. Foi então que ele viu a glória de Deus, a mesma presença que havia habitado no Santo dos Santos por séculos, levantar-se do propiciatório, mover-se para a entrada do templo e finalmente abandonar completamente o edifício sagrado. Esta partida divina selou o destino de Jerusalém, mas talvez nenhuma visão tenha causado tanto impacto quanto a do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel foi levado em espírito a um vale coberto de ossos humanos, completamente secos e espalhados. Quando Deus perguntou se aqueles ossos poderiam viver novamente, o profeta respondeu: Senhor, tu o sabes. O que se seguiu foi uma das cenas mais cinematográficas da literatura antiga. Os ossos começaram a se mover, conectando-se uns aos outros com um ruído ensurdecedor. Tendões e carne apareceram sobre eles, pele os cobriu, mas ainda não havia vida. Então Ezequiel profetizou ao vento, e o sopro da vida entrou nos corpos, criando um exército imenso. Esta visão da ressurreição tornou-se fundamental para o desenvolvimento da escatologia judaica e cristã, influenciando conceitos sobre vida após a morte que perduram até hoje. Nos capítulos finais,
Ezequiel recebeu plantas arquitetônicas detalhadas de um novo templo, tão precisas que arquitetos modernos conseguem reconstruí-las em computador. As medições eram dadas em côvados, com especificações exatas para cada sala, átrio e altar. Um rio fluía do templo em direção ao Mar Morto, trazendo vida onde antes havia apenas sal e desolação. O impacto do livro de Ezequiel transcendeu os limites religiosos. Suas descrições das rodas dentro de rodas inspiraram teorias modernas sobre OVNIs. O escritor Erich von Däniken argumentou que Ezequiel havia descrito uma nave espacial alienígena, uma teoria que, embora rejeitada pela academia mainstream, capturou a imaginação popular. Psicólogos modernos têm se debruçado sobre as visões de Ezequiel, considerando-as ora como exemplos extraordinários de experiências místicas profundas, ora como possíveis manifestações de estados alterados de consciência ou episódios psicóticos. Alguns estudiosos da mente o descrevem como alguém que atravessou fronteiras psíquicas além do comum, projetando imagens que se tornaram arquétipos do inconsciente humano. Outros sugerem que seu estado de êxtase e suas descrições minuciosas de anjos, rodas giratórias cheias de olhos e céus abertos, se alinham ao que hoje seria classificado como fenômenos visionários, capazes de misturar o sagrado e o psicológico em uma mesma narrativa. Historiadores, por sua vez, discutem até que ponto suas profecias políticas foram apenas interpretações de eventos de seu tempo ou antecipações que moldaram consciências coletivas e influenciaram a própria história. Para alguns, Ezequiel não apenas descreveu o exílio da Babilônia, mas também deu significado à tragédia nacional, transformando-a em uma narrativa de julgamento divino e promessa de restauração. Outros acreditam que suas palavras, carregadas de intensidade simbólica, ajudaram a manter viva a identidade do povo judeu no período de dispersão, sendo não apenas um reflexo da história, mas também um fator ativo que a direcionou. A arte, desde a antiguidade até os tempos modernos, jamais permaneceu indiferente às imagens ezequianas. Pintores, escultores e visionários do imaginário buscaram materializar o que parecia impossível. No Renascimento, Raffaello Sanzio traduziu suas visões em linhas harmônicas e majestosas, enquanto séculos depois, Salvador Dalí, no século XX, reinterpretou os símbolos com o seu surrealismo perturbador, mostrando como a eternidade das imagens de Ezequiel se reconfigura de acordo com cada época. Cada pincelada, cada escultura, cada ilustração foi uma tentativa de tocar o inefável, de dar corpo a imagens que desafiam os limites do olhar humano. Nos dias atuais, arqueólogos acrescentam novas camadas à credibilidade de seu testemunho. Tábuas cuneiformes babilônicas confirmam a presença de comunidades judaicas no exílio, exatamente nos locais mencionados por Ezequiel. Fragmentos de inscrições e registros administrativos testemunham a vida cotidiana daqueles que choraram junto aos rios da Babilônia. Em Jerusalém, escavações trouxeram à tona camadas de destruição e cinzas que ecoam o lamento do profeta, evidências que unem o texto sagrado ao chão histórico da cidade. A arqueologia assim aproxima o passado visionário de Ezequiel da realidade palpável da terra que ele descreveu. O livro de Ezequiel, portanto, permanece como um dos mais enigmáticos e poderosos textos da literatura universal. Sua tensão entre julgamento e esperança, entre morte e vida restaurada, entre exílio e retorno, espelha os dilemas eternos da humanidade. Mais do que narrar fatos, ele revela a luta interior entre desesperança e fé, entre condenação e promessa. É um texto que fala da queda, mas também da reconstrução, mostrando que mesmo após a destruição total, ainda há a possibilidade da vida florescer. 2.500 anos depois de escrito, continua a provocar admiração, espanto e reflexão. Seja compreendido como um relato literal de experiências sobrenaturais, como uma obra apocalíptica de altíssima sofisticação literária, ou como um documento histórico de valor inestimável, o livro de Ezequiel resiste ao tempo. Ele moldou teologias, inspirou místicos, desafiou filósofos e alimentou artistas.
Sua presença é sentida não apenas em textos religiosos e obras de arte, mas também na cultura popular, em músicas, filmes e narrativas modernas que ainda se alimentam de sua força imagética. O impacto duradouro de suas visões, que atravessam gerações e fronteiras, prova que Ezequiel não falou apenas ao seu tempo, mas à condição humana em sua totalidade. Ele recorda à humanidade que por trás das ruínas e do exílio, há sempre a promessa de um novo sopro de vida, e que mesmo diante do impossível, a visão pode se tornar realidade.